O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos do Espírito Santo. Essa afirmação pode parecer meio óbvia. Ok, porque é verdade, nós precisamos do Espírito Santo. Mas, infelizmente, ela não é óbvia como deveria ser. Porque se o fosse, de fato, se fosse tão óbvia assim, nós cristãos católicos constantemente estaríamos invocando o Espírito Santo, procurando uma amizade cada vez mais profunda com o Espírito Santo. E não é bem assim que acontece. Infelizmente, não poucas vezes o Espírito Santo se torna desconhecido, um ilustre desconhecido. Isto é, você começa a fazer as suas orações, mas você não invoca o Espírito Santo para que você reze de verdade. Você pega o seu livro de leitura espiritual e você começa a leitura, mas antes você não reza, não suplica o Espírito Santo para que você faça uma leitura espiritual de fato. Quando você vai ler, rezar a Sagrada Escritura, você não pede o Espírito Santo. Você, nas decisões difíceis, importantes da sua vida, você para, você pensa, você raciocina, você medita os pontos a favor e os pontos contra, mas você não pede de verdade o Espírito Santo, pedindo que Deus ilumine o seu coração, para que você tenha as luzes necessárias para tomar a decisão correta. Você se vê numa situação difícil e você, poucas vezes, você pede o Espírito Santo para que ele o capacite a carregar a sua cruz. Então, infelizmente, não é tão óbvio assim na prática de que você está consciente de que você precisa ser amigo íntimo do Espírito Santo. No Evangelho de hoje, nós estamos a alguns dias do início da novena de Pentecostes, né? Não sexta-feira agora, na outra sexta-feira, nós iremos começar, quer dizer, não, nessa sexta-feira agora, né? Não, nessa sexta-feira agora começamos a novena de Pentecostes, que é isso? Nessa sexta-feira agora. Então já é ocasião de nós começarmos, e nada impede de que nós comecemos a invocar o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que dá vida a toda a obra de Jesus. No Evangelho de hoje, João capítulo 16, Jesus ele diz assim, João capítulo 16, versículo 12: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade,
Ele vos conduzirá à plena verdade. Imagine Jesus, o mestre dos mestres, o mestre perfeito, o mestre que é Deus, mas ele diz que muito do que ele disse e do que ele gostaria de dizer, eles ainda não compreendem plenamente. Eles precisam do Espírito Santo para que eles possam compreender em profundidade as palavras de Jesus e para que possam até compreender o que Jesus não disse, mas que ainda será revelado, porque eles não estão preparados. Então nós vemos no Espírito Santo, no tempo dos apóstolos, nós vemos uma ação dupla. O Espírito que guiará à plena verdade. Então esta revelação que terminará com a morte do último apóstolo. Então Jesus morre, ressuscita e a revelação continua. Ela vai terminar com a morte do último apóstolo, mas ela continuará, né, por meio da ação do Espírito Santo até a morte do último apóstolo. Mas também tem uma outra ação do Espírito Santo que é uma, digamos, enquanto esta que eu acabei de citar é uma ação futura, isto é, o Espírito Santo continuará agindo e revelando, continuando a revelação até a morte do último apóstolo, João. Mas existe uma ação, digamos, para o passado, para que os apóstolos compreendam o que foi dito, compreendam agora com a maior profundidade. Então, uma ação para o futuro, na revelação, uma ação para o passado, no aprofundamento da compreensão. Pois bem, para nós, na nossa vida, a ação do Espírito Santo não se dá mais neste sentido da revelação, já que a revelação foi concluída, mas a ação do Espírito Santo continua para que nós compreendamos com profundidade a nossa fé. Meus irmãos, nós temos que ter consciência de que nós não compreendemos a nossa fé como os santos a compreendiam. Nós participamos da Santa Missa, mas imagine, nós não compreendemos a Eucaristia como os santos a compreendiam, como os anjos veem a Eucaristia. Porque se nós crêssemos na Eucaristia como os santos criam, com que reverência, adoração e piedade nós participaríamos da Santa Missa e receberíamos Jesus na Eucaristia. Nós cremos, mas nós não compreendemos ainda tão profundamente quanto poderíamos compreender a beleza do sacramento da confissão. E com que piedade e com que gratidão nós entraríamos no confessionário para suplicar a misericórdia de Deus, e nós ainda não compreendemos como podemos e devemos compreender a desgraça que o pecado causa na nossa alma, inclusive os pecados veniais. Mas quem é que revela isso? Quem é que me dá esta visão aprofundada para que eu veja a feiura do pecado, inclusive dos pecados veniais? É o Espírito Santo. É Ele, como diz a Sagrada Escritura, é Ele quem me convence do pecado, que me revela o que é o pecado. Então nós precisamos suplicar o Espírito Santo para que Ele dê essa amplitude à nossa fé, para que Ele dê profundidade à nossa fé, de modo que nós revisitemos o conteúdo da nossa fé, a nossa doutrina, mas que nós revisitemos de uma maneira mais profunda. Se vocês pegarem a Sagrada Escritura, no capítulo 14, no versículo 26, vocês vão ver que
se afirma aqui: mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele vai me ensinar, ele vai me recordar tudo aquilo que Jesus já disse, já ensinou, mas que eu aprendi de uma maneira bem superficial, passou de uma maneira desapercebida, mas o Espírito Santo, ele vai aprofundar essas realidades. Então nós precisamos suplicar o Espírito Santo com as nossas orações, suplicar o Espírito Santo com jaculatórias cotidianas, frequentes, mas lembrando, nós principalmente suplicamos o Espírito Santo se nós nos mantivermos em ação de graças, ou melhor, em estado de graça. Se você está em estado de graça, você é um terreno apto a receber o Espírito Santo, porque a sua boca pede o que o seu coração deseja. Mas se você se encontra em estado de pecado mortal, você pode e deve suplicar o Espírito Santo, mas você precisa retornar ao estado de graça para que a vinda do Espírito Santo realize plenamente aquilo que ela pode realizar. Então, mantendo-se em estado de graça, combatendo os seus vícios, os pecados veniais, mantendo-se em oração, procurando ter uma vida de oração, escutando a palavra de Deus, recebendo os sacramentos. Quando você abrir a boca e disser: vinde Espírito Santo, ele já terá vindo, antes mesmo de você pedir. Mas nós precisamos colaborar com a graça, que já é uma ação da própria graça em nós. E aí, meus irmãos, nós veremos o quanto nós iremos compreender de uma maneira profunda, bela, né? O que é uma alma que reza. É uma alma que se alimenta de Deus, é uma alma que é sustentada por Deus, porque não poucas vezes rezamos, mas rezamos sem profundidade alguma, porque nos falta, somos carentes dessa presença do Espírito Santo, que nos ensina, que nos faz experimentar a necessidade que nós temos da oração, e o quanto a oração é preciosa. Então, nós nunca iríamos fazer pouco caso, até mesmo dos pequenos momentos de oração que nos são possíveis. Pois bem, João capítulo 14, versículo 26, João capítulo 15, versículo 26 também, 14, 26, 15, 26, em que diz aqui que o Espírito que o Pai vos dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo dará testemunho de Jesus em nós, de que Jesus é verdadeiro, de que Jesus é Deus, de que Jesus está vivo, de que Jesus é a verdadeira riqueza da nossa alma, de modo que nós não iremos trocá-lo por um prato de lentilhas. Fazendo aqui uma comparação com Esaú, que vendeu a sua primogenitura. Nós não iremos trocar Jesus por prazeres quaisquer, nós não iremos trocar Jesus por nenhum pecado. Por quê? Porque Ele é o tesouro, Ele é a vida da minha vida, Ele é a minha riqueza. Se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. A minha riqueza é permanecer com Ele. Você percebe que você pode dizer isso, mas uma coisa é você, uma coisa é o Padre Overlan repetir o Salmo 72, versículo 25: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Outra coisa é o Padre Pio dizendo isso, né? Estamos de acordo que a profundidade
incalculável. Uma coisa é o Padre Pio rezando e dizendo: Senhor, se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. A minha alegria é estar contigo. Uma coisa é o Padre Pio dizer isso. Uma coisa é o Curadás dizer isso. Uma coisa é São João da Cruz dizer isso. Outra coisa é o Padre Overlan dizer isso. Mas por quê? Se a verdade é a mesma, se a passagem bíblica é a mesma, mas a presença do Espírito Santo no coração que isso diz é bem diferente. Então, quanto mais presente for o Espírito Santo, mais profunda e transformadora será aquela afirmação. Então, Jesus está vivo. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Santa Teresa d'Ávila. Uma coisa é ela dizendo isso, outra coisa sou eu dizendo isso, você dizendo isso. Então nós precisamos suplicar o Espírito Santo para que Ele dê testemunho de Cristo em nós e diga: Ele é a verdadeira riqueza, Ele é real, Ele está vivo, Ele é Deus, Ele é o seu Salvador. E isso faz com que a sua oração seja elevada a uma qualidade que talvez você nunca tenha experimentado ainda na sua vida. João, capítulo 16, versículo 9, ele convencerá o mundo a respeito do pecado. Isso, numa profundidade menor, mas todos nós temos compreensão, temos experiência. Isto é, existem coisas que são horrorosas, que são claramente pecaminosas, que são obviamente indignas do ser humano. E você que tem o Espírito Santo, você vê, mas quem não o tem, está cego. Você precisa dizer o óbvio e dizer: mas isso é tão feio, você gosta desse tipo de arte? Isso que essa, aspas, artista, cantora, está fazendo é algo tão obviamente indigno do ser humano, que não é possível que as pessoas aplaudam algo tão grotesco. Mas quem não tem o Espírito Santo não tem a força do convencimento. Por culpa própria destruíram, essas pessoas destruíram esta capacidade de ver o mal como mal, o feio como feio, o grotesco como tal, e aplaudem como se aquilo fosse belo e tão digno quanto outras coisas dignas, porque perderam aquela graça que lhes foi concedida de ver, repito, o pecado como pecado. Mas existe aqui o nível mais superficial, mas quando nós temos o Espírito Santo, nós podemos experimentar isso em profundidade, ao ponto de sermos convencidos da feiura e da tristeza, inclusive dos pecados veniais, para os quais fazemos pouco caso. Que aqui eu falei dos pecados grosseiros, aberrantemente claros como pecaminosos. Mas e aquelas infidelidades, e aqueles vícios veniais, aqueles pecados veniais, que eu os cometo como se fossem uma bobagem, mas não os vejo como uma ofensa a Deus, e como uma destruição gradativa e constante da figura de Cristo impressa na minha alma. Então eu vou destruindo aquilo que Deus fez de tão bonito na minha alma, no meu coração, desde o dia do meu batismo. Então quando você tem o Espírito Santo, você tem essa visão mais profunda, essa visão espiritual. Então nós precisamos suplicar o Espírito Santo para que Ele nos convença, para que Ele nos ensine, para que Ele nos revele a plena verdade, para que Ele nos convença das coisas más
que devem ser renunciadas e das coisas boas que devem ser buscadas com todo afinco. João capítulo 16, versículos 12 e 13, que são os versículos do Evangelho de hoje. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Então ele me dá a verdadeira compreensão. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Peçamos, meus santos, peçamos o Espírito Santo. Nós iremos ainda, isso vai durar um tempo considerável, estamos lidando com esse sofrimento todo de muitos dos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, com aquela tragédia que aconteceu, e muitos ainda não compreenderam o caminho espiritual e o manancial de graças para nós, com essa situação tão triste. Isto é, nós podemos crescer no amor, nós podemos crescer na nossa configuração a Cristo, se nós nos sacrificarmos pelos nossos irmãos, se nós rezarmos por Ele, se nós intercedermos por Ele, se nós os ajudarmos naquilo que nos for possível, se nós fizermos o máximo para diminuir os seus sofrimentos, porque, como disse Santa Teresinha, se o sofrimento do outro não doer em mim, eu desconheço o amor. É uma outra maneira de falar: quem não ama, não conhece a Deus. Então nós temos uma ocasião, já que isso aconteceu, nós iremos então fazer disso um caminho para que nós nos configuremos a Deus, para que nós nos tornemos, saiamos de tudo isso mais parecidos com Deus. Por quê? Porque nós procuramos amar de uma maneira concreta. Ora, se nós tivermos o Espírito Santo, Ele nos ensinará e nos mostrará uma ocasião de uma maior comunhão e configuração a Cristo. Senão, aquilo se tornará uma ocasião para que eu me afaste ainda mais de Deus, porque eu vou crescer ainda mais no meu egoísmo e no meu fechamento apenas nas minhas ocupações. Eu me preocupo e me ocupo apenas com as minhas coisas e faço apenas o mínimo necessário para apaziguar a minha consciência. Não façamos isso, não façamos assim. Vamos dar o nosso melhor, porque Jesus me ensinou e o Espírito Santo me confirma isso, que eu dou glória a Deus quando eu amo o meu irmão. Jesus me ensinou isso e o Espírito Santo isso me confirma, de que eu me configuro mais a Cristo quando eu amo o meu irmão. Por quê? Porque Deus é amor, e quando eu amo, eu me uno ainda mais ao amor de Deus, com o qual eu amo. Que quando eu amo, eu estou recebendo o amor de Deus, com o qual eu só posso amar. Então quer dizer, quando você tem uma visão espiritual, quando você tem o Espírito Santo, você pode viver todas as realidades da sua vida de uma maneira muito mais profunda, muito mais eficaz, verdadeiramente santificadora. Peçamos, meus santos, todos nós precisamos do Espírito Santo. Ele é o nosso catequista, Ele é o nosso mestre interior. Ele é aquele que quer nos ensinar todas as coisas. Peçamos então que Deus, que o Espírito Santo em nós nos ensine todas as coisas que agradam e glorificam Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.